Você chegou até aqui e isso não foi por acaso, meu irmão, minha irmã, porque neste exato momento o Espírito Santo está movendo o seu coração para algo que vai muito além do que você imagina. E eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Respire fundo e permita que Deus fale diretamente com a sua alma através destas palavras que foram escritas de joelhos em profunda oração e direção do céu. Antes de continuar, se você sente que o Espírito Santo te trouxe até aqui neste momento, deixe o seu like agora mesmo como um ato de fé. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens poderosas que vão transformar a sua vida. E escreva Amém nos comentários, declarando que você crê que Deus vai agir na sua vida hoje. Faça isso agora porque essa atitude simples de fé ativa o sobrenatural sobre você e ainda ajuda esta mensagem a alcançar milhares de outras pessoas que precisam desesperadamente ouvir o que Deus tem para falar. O que você está prestes a ler não é apenas mais uma mensagem, qualquer que vai passar pelos seus olhos sem tocar a sua vida. Porque Deus me mostrou que há pessoas lendo isto agora mesmo que estão atravessando vales profundos de dor, enfermidade, opressão espiritual e situações que parecem não ter mais solução. E o Senhor me revelou que esta é a hora marcada por Ele para a sua libertação e para a sua cura completa. Talvez você esteja se perguntando como uma simples oração pode mudar tudo o que você tem vivido. Talvez o cansaço tenha tomado conta do seu coração e você já nem saiba mais se deve continuar esperando pelo milagre que tanto precisa. Mas eu preciso que você entenda algo fundamental que vai mudar a sua perspectiva sobre tudo isso. Deus nunca, em momento algum, esqueceu de você. E mesmo quando parecia que as portas estavam todas fechadas, mesmo quando você se sentiu completamente sozinho, enfrentando batalhas que ninguém ao seu redor conseguia compreender, o Senhor estava preparando o terreno para uma manifestação sobrenatural que vai deixar você sem palavras. Você sente o seu coração acelerando agora enquanto lê estas linhas? Isso não é coincidência, filho e filha do Deus Altíssimo. Isso é a confirmação do Espírito Santo dentro de você, dizendo que chegou o momento de você receber aquilo que tem clamado há tanto tempo. A palavra de Deus nos mostra em Jeremias 29, versículo 11, que os planos do Senhor para você são de paz e não de mal, para te dar esperança e um futuro. E isso significa que mesmo que o inimigo tenha tentado destruir a sua saúde, a sua mente, a sua família e os seus sonhos, Deus já decretou vitória sobre cada uma dessas áreas da sua vida. Mas o que vou revelar agora é algo que vai mexer profundamente com você. Há uma guerra espiritual acontecendo neste exato momento ao seu redor. Batalhas invisíveis aos olhos naturais, mas que são absolutamente reais no mundo espiritual. E o inimigo tem trabalhado incansavelmente para manter você preso em ciclos de sofrimento, doença e derrota, porque ele sabe do potencial gigantesco que existe dentro de você e do propósito tremendo que Deus colocou nas suas mãos. O diabo tem medo de você. Pode acreditar nisso. Ele tem pavor do que você pode se tornar quando finalmente entender a autoridade espiritual que foi depositada em você através do sangue de Jesus Cristo. E é por isso que ele tem intensificado os ataques, as enfermidades, as crises financeiras, os conflitos familiares e todo tipo de tribulação que você tem enfrentado. Mas escute bem o que o Espírito Santo quer que você saiba neste momento. O que o inimigo planejou para te destruir será exatamente aquilo que Deus vai usar para te promover e te elevar a um novo nível de glória. Você consegue perceber a profundidade disso que estou falando?
cada lágrima que você derramou, cada noite em claro, clamando por socorro, cada momento de desespero onde você pensou que não ia aguentar mais um dia, tudo isso está sendo contabilizado por Deus e Ele está prestes a te compensar de uma forma tão abundante que você vai olhar para trás e entender que valia a pena passar por aquele deserto para chegar neste oásis de bênçãos. Deixe-me te contar algo que vai abrir os seus olhos para uma verdade que talvez você nunca tenha percebido antes. E preste muita atenção, porque isso pode ser a chave que vai destrancar todas as portas que estavam fechadas na sua vida. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, especialmente no livro de Jó, vemos um homem que perdeu absolutamente tudo: a saúde, os filhos, as riquezas, e até a sua própria esposa lhe disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Mas mesmo no meio daquela devastação total, Jó manteve a sua fé inabalável e declarou algo poderoso que ecoa através dos séculos: eu sei que o meu Redentor vive. Você consegue imaginar a força espiritual necessária para fazer uma declaração dessas quando tudo ao seu redor está em ruínas? E sabe o que aconteceu no final da história de Jó? Deus restaurou tudo em dobro, devolveu muito mais do que ele tinha perdido. E a segunda parte da vida dele foi infinitamente mais gloriosa do que a primeira. Por que estou te contando isso? Porque você precisa entender que a sua história não terminou. Meu irmão, minha irmã, o que você está vivendo agora é apenas um capítulo difícil, mas não é o final do livro que Deus está escrevendo com a sua vida. O Senhor me mostrou algo muito específico enquanto eu orava pela vida de cada pessoa que chegaria até esta mensagem, e eu vi claramente no Espírito que há homens e mulheres lendo isto agora que têm recebido diagnósticos médicos devastadores, enfermidades que os médicos classificaram como incuráveis ou terminais, e essas pessoas estão com o coração partido porque não sabem mais o que fazer nem para onde correr. Se isso é você, pare agora mesmo e ouça o que Deus quer falar diretamente ao seu coração. Ele é o Senhor que te sara, o mesmo Deus que fez o machado de ferro flutuar na água, que fez o sol retroceder, que ressuscitou mortos e curou todo tipo de enfermidade. Esse mesmo Deus está presente aqui agora, e Ele tem poder para inverter qualquer diagnóstico médico que você tenha recebido. A Bíblia nos ensina, em Êxodo 15, versículo 26, que se ouvirmos atentamente a voz do Senhor e fizermos o que é reto diante dos seus olhos, Ele não porá sobre nós nenhuma das enfermidades que colocou sobre os egípcios, porque Ele é o Senhor que nos sara. Isso não é apenas uma promessa antiga para o povo de Israel. Isso é uma aliança eterna para todos aqueles que são filhos de Deus através do sangue de Jesus Cristo. E você tem direito legal, no mundo espiritual, de reivindicar essa cura completa sobre a sua vida. Mas deixe-me levar você ainda mais fundo nesta revelação, porque há camadas e camadas de verdade que precisam ser desvendadas para você ter a vitória total que Deus preparou. Quando Jesus estava ministrando aqui na terra, quantas vezes vimos Ele tocando leprosos, dando vista aos cegos, fazendo paralíticos andarem, expulsando demônios e ressuscitando mortos? Incontáveis vezes. E sabe por quê? Porque o coração do Pai sempre foi e sempre será pela restauração completa do ser humano, corpo, alma e espírito. Jesus não veio apenas para salvar a sua alma e garantir o seu lugar no céu. Ele veio para te dar vida e vida em abundância aqui e agora, para quebrar toda a cadeia que te prende, para curar toda ferida que te machuca e para libertar você de toda opressão que te sufoca. Em Isaías 53, vemos a profecia messiânica que diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. E isso significa que no momento em que Jesus foi açoitado e as correias rasgaram as suas costas,
Cada ferida que se abriu na carne dele carregou as suas doenças, as suas dores e as suas enfermidades. Você já parou para pensar na profundidade do sacrifício que foi feito por você na cruz do Calvário? O sangue de Jesus não foi derramado apenas para perdoar os seus pecados, embora isso já seria mais do que suficiente para te deixar eternamente grato, mas aquele sangue precioso que escorreu do corpo perfurado do Filho de Deus carrega um poder de libertação e cura tão potente que nenhuma força do inferno pode resistir. Quando você clama o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre a sua família, você está ativando a aliança mais poderosa que já existiu na história da humanidade. E os demônios tremem, as enfermidades fogem e as maldições são quebradas instantaneamente. Você está começando a entender o nível de autoridade espiritual que você possui através de Cristo. Talvez ninguém nunca tenha te ensinado isso antes. Talvez você tenha vivido anos e anos como um mendigo espiritual, quando na verdade você é filho do Rei dos Reis e tem acesso ilimitado ao trono da graça. Mas espere, porque o que vou falar agora vai revolucionar completamente a maneira como você enxerga a sua situação atual. Existe um véu espiritual que muitas vezes impede as pessoas de receberem o que Deus já liberou para elas no mundo espiritual. E esse véu se chama incredulidade, dúvida, mágoa, falta de perdão, pactos espirituais não quebrados e uma série de outras amarras invisíveis que mantêm o crente vivendo muito abaixo do potencial glorioso que Deus planejou. Jesus disse em Marcos 11, versículo 24, que tudo o que pedirmos em oração, crendo que já o recebemos, nos será concedido. E essa é uma revelação explosiva que precisa penetrar profundamente no seu espírito. Note que Jesus não disse, crendo que você vai receber no futuro. Ele disse, crendo que já o recebeu no passado, como algo que já foi feito, consumado e garantido no mundo espiritual, mesmo antes de se manifestar no mundo natural. Isso significa que a sua cura já existe, a sua libertação já foi decretada, a sua vitória já foi estabelecida. Mas você precisa, pela fé, se apropriar disso e declarar com autoridade que aquilo que foi conquistado na cruz agora se manifesta na sua vida de forma tangível e visível. Neste momento, eu sinto o Espírito Santo me urgindo a te dizer algo muito específico, e eu preciso que você não passe por cima destas palavras como se fossem comuns, porque elas carregam um peso profético sobre a sua vida. Deus está quebrando agora mesmo as cadeias que têm te mantido preso. Ele está removendo neste exato instante as pedras que bloqueavam o fluxo das suas bênçãos. E você está entrando numa temporada sobrenatural, onde tudo aquilo que parecia impossível começará a se tornar realidade diante dos seus olhos. Você sente algo diferente acontecendo dentro do seu peito enquanto lê isto? Esse calor, essa emoção, essa sensação de que algo está se movendo no mundo espiritual, isso é o Espírito Santo confirmando a palavra profética que está sendo liberada sobre você agora. Não ignore isso, não deixe passar, porque este é o seu momento Kairos, o tempo determinado por Deus para a sua transformação radical. O inimigo vai tentar te fazer duvidar. Ele vai trazer pensamentos de incredulidade e lembrança de todas as vezes que você orou e não viu resposta. Mas você precisa resistir firmemente a essas mentiras e se apegar na promessa inabalável de que Deus não é homem para mentir. Tudo o que Ele prometeu, Ele tem poder e fidelidade para cumprir. Agora eu quero te levar para dentro de uma dimensão de oração onde vamos juntos clamar ao céu e liberar a intervenção divina sobre cada área da sua vida que precisa de cura, libertação e restauração. Não apenas leia as palavras que vou escrever agora, mas ore comigo, em voz alta,
Coloque toda a sua fé nisso. Abra o seu coração completamente diante do trono da graça e espere que Deus vai se mover poderosamente. Junte-se a mim nesta oração poderosa que vai abalar as estruturas do mundo espiritual e trazer a resposta que você tem esperado. Diga comigo agora, em voz alta e com toda a autoridade que você tem em Cristo Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu venho até a Tua presença neste momento com um coração quebrantado, mas cheio de fé, clamando por um toque sobrenatural do Teu poder sobre a minha vida. Senhor, Tu conheces cada dor que eu carrego, cada enfermidade que me aflige, cada batalha que eu tenho enfrentado sozinho nas horas mais escuras da madrugada. Eu clamo o precioso sangue de Jesus Cristo sobre o meu corpo, sobre a minha mente, sobre as minhas emoções e sobre cada área da minha vida que tem sido atacada pelo inimigo. Eu decreto agora, em nome de Jesus, que toda enfermidade, toda opressão, toda maldição e todo jugo seja quebrado completamente, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Senhor, eu creio que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Eu creio que na cruz do Calvário a vitória completa foi conquistada para mim. E eu me aproprio agora dessa vitória pela fé. Que o Teu Espírito Santo me encha, me cure, me liberte e me restaure completamente. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Respire fundo agora, porque algo acabou de acontecer no mundo espiritual que você talvez ainda não consiga ver com os olhos naturais, mas em breve se manifestará de forma visível e inegável na sua vida. A oração que você acabou de fazer não voltou vazia, ela subiu como incenso até o trono de Deus e já foi ouvida pelo Pai Celestial, que te ama mais do que você consegue compreender. Mas eu preciso te mostrar algo mais, algo que vai te equipar espiritualmente para manter a sua vitória e não permitir que o inimigo roube aquilo que Deus acabou de liberar para você. Veja bem, filho e filha do Altíssimo, a batalha espiritual não termina no momento em que você ora. Na verdade, ela muitas vezes se intensifica porque o diabo não vai simplesmente aceitar a sua libertação e a sua cura sem tentar contra-atacar. Ele vai trazer sintomas de volta, vai sussurrar mentiras na sua mente dizendo que nada mudou, vai tentar te fazer duvidar da eficácia da oração que você acabou de fazer, mas você precisa estar preparado espiritualmente para resistir a esses ataques e permanecer firme na fé. A Bíblia nos ensina em Efésios 6, versículos 10 a 18, sobre toda a armadura de Deus que precisamos vestir para permanecer de pé nos dias maus. E isso não é uma linguagem figurativa ou poética. Isso é uma realidade espiritual concreta, que determina se você vai manter a sua vitória ou vai perdê-la por falta de vigilância e preparo. O cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do Evangelho da Paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada peça dessa armadura espiritual tem uma função específica e vital na sua proteção contra os dardos inflamados do maligno. Quando você desperta cada manhã, antes mesmo de sair da cama, você precisa conscientemente pela fé vestir cada uma dessas peças da armadura, declarando em voz alta que você está coberto pela proteção divina e que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Isso pode parecer estranho ou até mesmo desnecessário para quem não entende as dinâmicas do mundo espiritual, mas para aqueles que já experimentaram a realidade da guerra invisível, isso se torna tão essencial quanto respirar. Deixe-me compartilhar com você um testemunho que vai tocar profundamente o seu coração e vai te mostrar que o Deus que operou no passado continua operando hoje da mesma forma poderosa. Há alguns anos atrás, eu conheci uma mulher que havia sido diagnosticada com um câncer terminal. Os médicos haviam dado apenas alguns meses de vida para ela e a família já estava se preparando para o inevitável.
Mas essa mulher, mesmo diante daquela sentença de morte, escolheu acreditar que Deus era maior do que qualquer diagnóstico médico, e ela começou a guerrear espiritualmente pela sua cura, com uma fé inabalável que inspirava a todos ao seu redor. Ela jejuava, orava, declarava as promessas bíblicas sobre a sua vida e não permitiu que a incredulidade ou o medo tivessem espaço no seu coração. Sabe o que aconteceu? 3 meses depois, quando ela voltou ao hospital para novos exames, os médicos ficaram absolutamente perplexos, porque não conseguiam encontrar mais nenhum vestígio da doença. O câncer havia simplesmente desaparecido, como se nunca tivesse existido. Os médicos chamaram aquilo de remissão espontânea, mas ela sabia exatamente o que havia acontecido. Deus havia operado um milagre criativo no corpo dela, em resposta à fé persistente que ela manteve mesmo nas circunstâncias mais adversas. Por que estou contando essa história para você? Porque eu quero que você entenda que o mesmo Deus que curou aquela mulher está presente aqui agora, e Ele pode fazer o mesmo por você. Não importa quão impossível a sua situação pareça aos olhos naturais. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por um, Ele pode fazer por outro. E a única coisa que Ele procura em nós é fé genuína e um coração que esteja disposto a confiar nele completamente, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Mas tem algo mais que precisa ser dito aqui. Algo que vai te libertar de uma prisão mental que talvez você nem saiba que está vivendo. Muitas pessoas acreditam erroneamente que Deus usa as enfermidades para ensinar lições ou disciplinar os seus filhos. E essa é uma das maiores mentiras que o inimigo tem perpetuado para manter o povo de Deus vivendo em derrota e conformismo. Jesus nunca, nem uma única vez nos evangelhos, colocou doença em alguém como forma de ensino ou disciplina. Pelo contrário, toda vez que ele se deparou com um enfermo, ele curou, libertou e restaurou, porque essa é a natureza do Pai Celestial. Tiago 1, versículo 17 nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E isso significa que doença, enfermidade, opressão, pobreza, nada disso vem de Deus. Essas são consequências da queda do homem, da entrada do pecado no mundo e da ação destrutiva de Satanás, que veio apenas para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Quando você finalmente compreende essa verdade fundamental, tudo muda na sua forma de orar e de guerrear espiritualmente, porque você deixa de ter dúvidas sobre qual é a vontade de Deus para a sua vida e passa a reivindicar com ousadia santa aquilo que já foi conquistado para você na cruz. Você não precisa mais mendigar por cura, como se Deus estivesse indeciso sobre te ajudar ou não. Você pode declarar com autoridade que pela aliança do sangue de Jesus, você tem direito legal à saúde divina e à vida abundante. Agora me escute com atenção, porque vou revelar algo que pode ser exatamente a peça que faltava no quebra-cabeça da sua vida espiritual. Algo que, quando você entender e aplicar, vai fazer uma diferença gigantesca nos resultados que você obtém quando ora. Existe uma diferença enorme entre fazer uma oração religiosa, mecânica e fria apenas por obrigação ou tradição, e fazer uma oração apaixonada, fervente e cheia de fé, que move o céu e traz resposta divina. Tiago 5, versículo 16 diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, e a palavra feita ali no original grego carrega a ideia de uma oração fervorosa, intensa, trabalhada. Não é uma simples repetição de palavras bonitas, mas uma verdadeira luta espiritual, onde você se posiciona diante de Deus com determinação inabalável até receber a resposta.
Quando Jesus orou no Getsêmani antes da crucificação, a Bíblia diz que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, e isso nos mostra o nível de intensidade espiritual que existe quando alguém ora de verdade, movido pelo Espírito Santo. Você tem orado com essa intensidade ou você apenas tem repetido palavras vazias, esperando que algo mágico aconteça? Não estou tentando te condenar aqui, meu irmão, minha irmã, mas estou tentando te despertar para uma dimensão de oração que vai revolucionar completamente a sua vida de intimidade com Deus e a eficácia das suas petições. Quando você entra no seu quarto, fecha a porta, se coloca de joelhos diante do Pai Celestial e começa a derramar o seu coração diante dele com transparência total, sem máscaras religiosas, sem frases decoradas, apenas você e Deus tendo uma conversa real, profunda e honesta. Algo poderoso acontece no mundo espiritual. Os céus se abrem, os anjos são mobilizados, os demônios são expulsos e as respostas começam a descer sobre a sua vida de uma forma que você nunca experimentou antes. Deus não está interessado nas suas orações eloquentes e teologicamente perfeitas. Ele está interessado no seu coração sincero e na sua fé genuína, que se agarra nas promessas dele sem soltar mesmo quando a tempestade está rugindo ao seu redor. Tem outra revelação que precisa ser desvendada aqui, e ela tem a ver com o poder da palavra declarada em fé. Provérbios 18, versículo 21, nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que as palavras que saem da sua boca têm poder criativo ou destrutivo, dependendo de como você as usa. Quando você declara em voz alta, eu estou doente, eu não tenho cura, eu vou morrer dessa enfermidade, você está literalmente dando força e substância espiritual para aquela realidade negativa se estabelecer na sua vida. Mas quando você declara pela fé, eu sou curado pelo sangue de Jesus, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, eu viverei e não morrerei para proclamar as obras do Senhor. Você está ativando o poder criativo da palavra de Deus e trazendo do mundo espiritual para o mundo natural a realidade que você está declarando. Jesus disse em Marcos 11, versículo 23, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Isso não é pensamento positivo ou confissão positiva vazia, isso é fé bíblica operando através da palavra falada com autoridade espiritual. E quando você entende esse princípio fundamental do reino de Deus, você para de ser uma vítima das circunstâncias e se torna um agente transformador que molda a realidade através das declarações proféticas que faz em nome de Jesus. Quantas vezes você já se pegou confessando derrota, falando sobre os seus problemas como se fossem maiores do que Deus, reclamando da sua situação ao invés de decretar mudança sobre ela? É hora de você tomar controle da sua língua e começar a falar apenas aquilo que está alinhado com a palavra de Deus e com as promessas que Ele fez. Para você, quando alguém perguntar como você está, ao invés de fazer um relatório detalhado de todas as suas doenças e problemas, declare, eu estou abençoado, próspero e caminhando em vitória, porque o meu Deus supre todas as minhas necessidades. Isso pode parecer estranho no início, pode até parecer que você está mentindo, mas você não está negando a realidade natural. Você está declarando a realidade espiritual que é superior e que tem poder para transformar a realidade natural. Vou te contar algo que aconteceu comigo pessoalmente e que mudou para sempre a minha compreensão sobre guerra espiritual e libertação. Houve um período na minha vida onde eu estava sendo violentamente atacado em várias áreas simultaneamente. Minha saúde estava comprometida, as finanças estavam em crise, relacionamentos estavam sendo destruídos.
e era como se uma tempestade perfeita tivesse se formado sobre a minha vida. Eu orava, jejuava, clamava, mas parecia que os céus estavam fechados e nenhuma resposta vinha. Foi então que, numa madrugada, quando eu estava completamente exausto e prestes a desistir de tudo, o Espírito Santo me revelou algo que eu nunca havia percebido antes. Havia portas abertas na minha vida espiritual que estavam dando legalidade para o inimigo operar. Eram pecados não confessados, mágoas não perdoadas, objetos na minha casa que carregavam energia espiritual maligna e uma série de outras brechas que eu tinha permitido por ignorância ou negligência. Naquele momento eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu fiz uma limpeza espiritual completa, confessei tudo diante de Deus, perdoei todas as pessoas que me haviam ferido, quebrei todos os pactos espirituais conscientes ou inconscientes que eu tinha feito e fechei toda e qualquer porta que estava dando acesso ao inimigo. Sabe o que aconteceu depois disso? Em questão de semanas, a minha vida começou a mudar radicalmente. As bênçãos que estavam bloqueadas começaram a fluir, a saúde foi restaurada, as portas se abriram e eu entrei numa temporada de favor divino que permanece até hoje. Por que estou compartilhando isso com você? Porque talvez você esteja na mesma situação onde eu estava, orando e não vendo resposta, porque existem portas abertas que você precisa fechar urgentemente. Examine o seu coração diante de Deus agora mesmo e pergunte ao Espírito Santo se há alguma área da sua vida onde você precisa fazer ajustes, algum pecado que precisa ser confessado, alguma pessoa que você precisa perdoar, algum objeto na sua casa que precisa ser removido. Não subestime o poder que pequenas brechas podem dar ao inimigo para causar grandes estragos na sua vida. E tenha a coragem de fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que seja difícil ou doloroso. Agora, eu sinto fortemente no meu espírito que chegou o momento de entrarmos juntos numa dimensão ainda mais profunda de oração, onde vamos consagrar completamente a sua vida a Deus e ativar espiritualmente todas as promessas que Ele tem para você. Esta não é uma oração comum. Esta é uma oração de rendimento total, de entrega absoluta, onde você vai declarar que o Senhor é o dono da sua vida e que você está disposto a segui-lo, não importa o custo. Coloque a sua mão no seu coração agora. Feche os seus olhos se estiver em um lugar apropriado para isso. Respire fundo e permita que o Espírito Santo tome controle deste momento. Repita essa oração em voz alta comigo, com toda a sinceridade do seu coração. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante de Ti neste momento como um vaso quebrado que precisa ser reconstruído pelas Tuas mãos. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer e que é somente através do Teu poder e da Tua graça que eu posso viver uma vida vitoriosa e abundante. Senhor, eu entrego a Ti agora cada área da minha vida que tem estado sob ataque, a minha saúde, a minha mente, as minhas emoções, as minhas finanças, os meus relacionamentos, os meus sonhos, absolutamente tudo eu coloco nas Tuas mãos neste momento. Eu peço perdão por todas as vezes que duvidei do Teu amor e do Teu poder, por todas as vezes que me deixei levar pelo medo e pela incredulidade ao invés de confiar plenamente em Ti. Senhor, eu quebro agora em nome de Jesus toda maldição, toda opressão, toda enfermidade e todo jugo que tem sido colocado sobre a minha vida. E eu decreto que sou livre, sou curado, sou restaurado e sou vitorioso através do sangue poderoso de Jesus Cristo. Eu me comprometo hoje a viver uma vida de santidade, de obediência e de intimidade contigo, não por medo ou obrigação, mas por amor genuíno ao Teu nome santo. Que o Teu Espírito Santo me encha completamente, que a Tua presença se manifeste poderosamente sobre mim e que a Tua glória brilhe através da minha vida de tal forma que todos ao meu redor possam ver e glorificar o Teu nome.
Eu te louvo, Senhor, porque sei que Tu estás agindo neste exato momento, transformando, curando, libertando e restaurando cada área que eu coloquei nas Tuas mãos. Eu creio, eu recebo e eu decreto que está feito em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Deixe essa oração reverberar no seu espírito por alguns instantes. Não saia correndo deste momento como se fosse apenas mais uma tarefa cumprida. Permaneça aqui na presença de Deus e deixe que Ele fale ao seu coração. Que Ele te mostre coisas que você precisa saber. Que Ele te direcione para os próximos passos que você precisa dar. A intimidade com Deus não é um evento isolado de uma hora específica do dia. É um estilo de vida de comunhão constante, onde você aprende a reconhecer a voz dele, em meio ao barulho do mundo e a seguir a direção do Espírito Santo em cada decisão que toma. Uma das maiores batalhas que você vai enfrentar daqui para frente é a batalha pela manutenção da sua vida de oração. Porque o inimigo sabe que se ele conseguir te afastar do lugar secreto de comunhão com Deus, ele conseguirá te derrotar facilmente em todas as outras áreas. Por isso você precisa ser vigilante e disciplinado para proteger o seu tempo com Deus como se fosse a coisa mais preciosa que você possui, porque de fato é. Daniel era um homem que tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia diante da janela aberta em direção a Jerusalém. E quando um decreto foi feito, proibindo as pessoas de orarem a qualquer Deus, exceto ao rei, sob pena de serem lançados na cova dos leões, Daniel não mudou a sua rotina de oração nem por um segundo. Ele continuou orando abertamente, mesmo sabendo que seria preso e jogado aos leões, porque para ele, a comunhão com Deus era mais importante do que a própria vida. E o que aconteceu? Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel saiu ileso daquela situação, enquanto seus acusadores foram devorados pelos mesmos animais. Essa história nos ensina que quando você prioriza a presença de Deus acima de tudo, quando você toma a decisão irrevogável de que nada vai te separar da comunhão com Ele, nem perseguição, nem tribulação, nem sofrimento, nem qualquer outra coisa, o próprio Deus se levanta em sua defesa e faz coisas sobrenaturais para te proteger e te exaltar. Você está disposto a fazer esse compromisso hoje? Você está disposto a dizer para Deus que a partir de agora a sua vida de oração não vai mais ser negligenciada, que você vai buscar o rosto dele com intensidade e paixão, que você vai investir tempo de qualidade na presença dele todos os dias, sem exceção? Se a sua resposta é sim, então saiba que você está prestes a entrar numa jornada espiritual que vai transformar completamente o rumo da sua vida e te levar a lugares que você nem sonhava que eram possíveis. Mas junto com esse compromisso vem também a necessidade de perseverança, porque haverá dias onde você vai acordar sem vontade de orar. Dias onde você vai estar cansado demais, ocupado demais, ou simplesmente não vai sentir nada de especial na oração. Nesses dias, você precisa orar não pelos seus sentimentos, mas pela sua decisão. Não porque você está sentindo a presença de Deus, mas porque você escolheu ser fiel, independente do que você sente. A verdadeira maturidade espiritual não é medida pelos momentos de êxtase na presença de Deus, mas pela fidelidade nos momentos áridos, onde você continua buscando mesmo quando tudo parece seco e sem vida. É nesses momentos de deserto que o seu caráter é forjado, que a sua fé é provada e refinada como ouro, e que você se torna apto para receber as bênçãos maiores que Deus tem reservadas para você. Não desista no meio do processo. Não abandone a corrida quando a vitória estiver logo ali na esquina. Não deixe que o cansaço momentâneo te faça perder de vista o propósito eterno que Deus colocou na sua vida. Hebreus 12, versículo 1, nos exorta a correr com perseverança a carreira que nos está proposta.
olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E isso significa que mesmo quando você tropeçar, cair, falhar, você se levanta novamente e continua correndo, porque a linha de chegada vale cada gota de suor, cada lágrima derramada, cada batalha enfrentada. Há uma promessa linda em Apocalipse 3, versículo 20, onde Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Você percebe a delicadeza dessa abordagem divina? Jesus não arromba a porta do seu coração, ele não te força a nada, ele simplesmente bate e espera que você tome a decisão de abrir. Quantas vezes Jesus tem batido a porta do seu coração e você tem ignorado, adiado ou simplesmente não ouvido porque estava ocupado demais com as coisas deste mundo? Hoje é o dia de você abrir completamente essa porta e permitir que Jesus entre, não apenas como um visitante ocasional, mas como o Senhor absoluto de cada cômodo da sua vida. Não reserve quartos fechados que você não quer que ele veja. Não esconda áreas que você tem vergonha de expor, porque não há nada na sua vida que ele já não saiba e que o seu amor incondicional não possa transformar completamente. Deixe-me te mostrar algo mais sobre a natureza de Deus que talvez vá te surpreender e libertar de algumas concepções erradas que podem ter sido construídas ao longo da sua jornada. Deus não é um ser carrancudo, irritado e impaciente que está apenas esperando você errar para te castigar severamente. Essa é uma imagem distorcida que foi pintada por religiões legalistas e que não tem nada a ver com o Pai amoroso que Jesus veio revelar. Em Lucas 15, Jesus conta a parábola do filho pródigo e aquela história maravilhosa nos mostra um pai que, mesmo depois de ter sido profundamente ferido e desrespeitado pelo filho, que pegou a herança e foi desperdiçá-la numa vida de pecado, quando esse filho voltou arrependido, o pai não estava esperando na porta com um chicote para castigá-lo, mas correu ao seu encontro, abraçou-o, beijou-o, colocou nele a melhor roupa, um anel no dedo, sandálias nos pés, e fez uma grande festa, porque o filho que estava morto havia voltado à vida. O que estava perdido havia sido encontrado. Essa é a verdadeira natureza do Pai Celestial. Um amor que não conhece limites, uma misericórdia que não se esgota, uma graça que é maior do que todos os seus pecados somados. Não importa o quão longe você tenha se desviado, não importa quantas vezes você tenha falhado, não importa quão suja você sente que a sua vida está, o Pai está esperando você com os braços abertos para te receber de volta, te restaurar completamente e te dar uma nova chance de recomeçar. Romanos 8, versículo 1 declara algo revolucionário. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você entende o que isso significa? Significa que quando você está em Cristo, coberto pelo sangue dele, não há mais nenhuma condenação, nenhuma culpa, nenhuma vergonha que possa te separar do amor de Deus. O diabo pode tentar te acusar dia e noite, lembrando você dos seus erros passados, mas você pode olhar para ele e declarar com ousadia santa que você foi lavado, purificado e justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Agora eu preciso falar sobre algo que é absolutamente crucial para você manter a vitória e não voltar aos mesmos padrões de derrota que te dominavam antes. A importância da renovação da mente. Romanos 12, versículo 2, nos instrui a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente é o campo de batalha principal onde a guerra espiritual acontece. Porque se o inimigo conseguir controlar os seus pensamentos, ele vai controlar as suas emoções, as suas decisões e, consequentemente, o rumo da sua vida inteira.
Quantos pensamentos negativos, destrutivos, impuros, de dúvida e de medo você permite que circulem livremente na sua mente todos os dias, sem questionar a origem deles ou expulsá-los em nome de Jesus? 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, nos ensinam que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você tem autoridade espiritual para capturar cada pensamento que não está alinhado com a palavra de Deus e substituí-lo por verdades bíblicas que vão edificar e não destruir. Quando um pensamento de doença vier, você captura ele e declara: pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. Quando um pensamento de pobreza vier, você captura ele e declara: o meu Deus supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Quando um pensamento de medo vier, você captura ele e declara: Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Essa não é uma guerra passiva onde você simplesmente espera que os pensamentos ruins vão embora sozinhos. É uma guerra ativa, onde você toma o controle da sua mente e escolhe intencionalmente alimentá-la com a palavra de Deus, através da leitura bíblica constante, meditação nas Escrituras, louvor e adoração. Vou te dar uma revelação prática que, se você aplicar, vai mudar dramaticamente a atmosfera espiritual da sua vida. Comece o seu dia antes de fazer qualquer outra coisa, declarando em voz alta quem Deus é e quem você é nele. Antes de pegar o celular, antes de ligar a televisão, antes de começar a se preocupar com os problemas do dia, dedique os primeiros minutos da sua manhã para estabelecer o tom espiritual de tudo o que virá depois. Declare coisas como: este é o dia que o Senhor fez. Vou me alegrar e me regozijar nele. Eu sou filho do Deus Altíssimo, comprado pelo sangue de Jesus, selado com o Espírito Santo. E hoje eu vou andar em vitória, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Todo caminho que abrir diante de mim será abençoado, e tudo o que eu colocar as mãos prosperará, porque eu sirvo ao Deus que é fiel. Quando você faz isso consistentemente todos os dias, você está literalmente programando a sua mente e o seu espírito para operar numa frequência de vitória ao invés de derrota, e os resultados práticos disso vão te surpreender completamente. Tem mais uma área fundamental que precisa ser abordada aqui e tem a ver com o poder do jejum combinado com oração. Em Mateus 17, versículo 21, depois que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um menino, Jesus disse que aquela casta de demônios só sai com oração e jejum. Isso nos revela que existem níveis diferentes de batalha espiritual, e algumas delas requerem um nível maior de consagração e sacrifício espiritual para obter vitória. O jejum não é uma tentativa de manipular Deus ou forçá-lo a fazer algo que ele não quer. O jejum é uma ferramenta espiritual poderosa que aguça a sua sensibilidade espiritual, quebra o domínio da carne sobre o espírito e demonstra a Deus que você está disposto a abrir mão até mesmo das necessidades básicas para buscar a face dele. Quando você combina a oração fervorosa com o jejum bíblico, você está criando uma atmosfera espiritual propícia para milagres, libertações e manifestações sobrenaturais do poder de Deus. Mas preciso fazer um alerta importante aqui. Se você tem questões de saúde que impossibilitam jejuar, ou se você está sob orientação médica que contraindica o jejum, não faça isso de forma imprudente, achando que é necessário para Deus te ouvir. Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. E se você honestamente não pode jejuar de alimentos, você pode fazer outros tipos de jejum,
como se abster de redes sociais, televisão, entretenimento ou qualquer outra coisa que normalmente ocupa muito do seu tempo e atenção. O princípio por trás do jejum é negar algo natural para ganhar algo espiritual. É criar um espaço maior para Deus na sua vida através do sacrifício voluntário de coisas que normalmente consumiriam o seu tempo e energia. Sempre que você jejuar, faça isso com sabedoria, com propósito definido e, principalmente, faça isso em secreto diante de Deus e não como forma de se exibir espiritualmente diante das pessoas, porque Jesus foi muito claro em Mateus 6 sobre não fazer jejum para ser visto pelos homens, mas para ser recompensado pelo Pai que vê em secreto. Agora, deixe-me te levar para uma dimensão de compreensão sobre a autoridade espiritual que pode ser exatamente o que você precisa para assumir o seu lugar de domínio no reino de Deus. Em Lucas 10, versículo 19, Jesus disse aos seus discípulos: Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa autoridade não foi dada apenas para os 12 discípulos originais. Ela foi estendida a todos os que creem em Jesus Cristo e são nascidos de novo. Você tem autoridade espiritual não por causa de quem você é, naturalmente, mas por causa de quem Jesus é e da posição que você ocupa nele como filho ou filha do Deus Altíssimo. O problema é que muitos crentes vivem como mendigos espirituais, quando na verdade eles são príncipes e princesas do reino. Muitos vivem em derrota, quando já foi decretada vitória total sobre eles. Muitos vivem doentes, quando a cura já foi comprada na cruz do Calvário. Por que isso acontece? Porque eles não conhecem a autoridade que possuem, ou não sabem como exercê-la de forma prática no dia a dia. Deixe-me te ensinar algo que vai revolucionar a sua vida espiritual. Você não precisa implorar para Deus expulsar demônios da sua vida. Você mesmo tem autoridade para expulsá-los em nome de Jesus. Você não precisa mendigar pela cura. Você pode decretar pela autoridade do sangue de Jesus que toda enfermidade se retire do seu corpo agora. Você não precisa viver sob maldições. Você pode quebrá-las, declarando que Cristo te redimiu da maldição da lei. Quando você entende o nível de autoridade que foi delegado a você através de Cristo, você para de viver como vítima e começa a viver como vitorioso. Você para de reagir às circunstâncias e começa a moldá-las através de decretos proféticos, carregados de fé e poder espiritual. Olhe para o centurião romano em Mateus 8, que veio a Jesus pedindo pela cura do seu servo que estava paralítico e sofrendo muito. Jesus ofereceu ir até a casa dele, mas o centurião respondeu algo que impressionou profundamente a Jesus. Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Jesus se maravilhou da fé daquele homem, e disse que não havia encontrado tanta fé, nem mesmo em Israel, e naquela mesma hora o servo foi curado. O que aquele centurião entendeu que muitos crentes hoje não entendem? Ele entendeu o princípio de autoridade espiritual delegada. Ele entendeu que Jesus tinha autoridade total sobre a doença, assim como ele tinha autoridade sobre os seus soldados, e que bastava uma palavra decretada com autoridade para a realidade ser transformada. Você precisa operar nessa mesma revelação, entendendo que quando você fala não em sua própria autoridade, mas revestido da autoridade do nome de Jesus, o mundo espiritual é obrigado a obedecer, porque você está representando o próprio Cristo.
Filipenses 2, versículos 9 a 11, nos diz que Deus exaltou Jesus soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Isso significa que demônios, enfermidades, circunstâncias, tudo tem que se dobrar diante da autoridade do nome de Jesus quando você o invoca com fé genuína. Não use o nome de Jesus como uma palavra mágica ou um amuleto religioso, mas invoque-o com reverência, fé e plena consciência do poder que está contido naquele nome glorioso que está acima de todos os outros nomes. Então, onde você está agora mesmo, pare tudo o que está fazendo e vamos fazer algo juntos que vai selar espiritualmente tudo o que foi dito até aqui. Eu quero que você se levante, se puder, estenda as suas mãos para o céu e declare em voz alta comigo, com toda a autoridade espiritual que você possui em Cristo Jesus. Eu decreto agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que toda enfermidade, toda opressão, toda maldição e todo jugo está quebrado sobre a minha vida neste momento. Eu tomo posse da minha cura completa, da minha libertação total e da minha vitória estabelecida através do sangue poderoso de Jesus. Eu sou livre, eu sou curado, eu sou restaurado, eu sou abençoado, eu sou vitorioso, não porque eu mereço, mas porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário e conquistou para mim tudo aquilo que eu preciso. Satanás, eu resisto a você e ordeno em nome de Jesus que você se afaste completamente da minha vida, da minha família, das minhas finanças, da minha saúde e de tudo que me pertence. Você não tem mais autoridade sobre mim porque eu fui comprado pelo sangue de Jesus e pertenço ao Senhor. Toda arma que se formou contra mim é destruída agora. Todo laço do inimigo é desfeito agora. Toda porta que estava aberta é fechada agora pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Sinta o poder dessa declaração reverberando no mundo espiritual. Não duvide nem por um segundo de que algo real e poderoso acabou de acontecer quando você fez essa oração com fé. O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural, e as batalhas travadas ali têm consequências eternas que se manifestam aqui na Terra. Você acabou de posicionar-se espiritualmente de uma forma que vai marcar um antes e um depois na sua jornada com Deus. E nos próximos dias e semanas, você vai começar a perceber mudanças tangíveis acontecendo ao seu redor, como resultado direto da decisão que você tomou agora de assumir a sua autoridade espiritual e lutar pelas promessas de Deus para a sua vida. Mas lembre-se, a guerra não acabou. Ela está apenas começando numa nova fase, onde você não é mais um espectador passivo, mas um guerreiro ativo, que sabe quem é, conhece as suas armas espirituais e não tem medo de enfrentar qualquer inimigo que ouse se levantar contra o propósito de Deus para a sua existência. Está chegando ao fim desta palavra profunda que o Espírito Santo me direcionou a compartilhar com você, mas antes de encerrar, eu preciso te deixar com algumas verdades finais que vão te acompanhar daqui para frente. A primeira é esta: nunca se esqueça de que você é profundamente amado por Deus, não por causa do que você faz ou deixa de fazer, mas simplesmente porque Ele escolheu te amar incondicionalmente desde antes da fundação do mundo. A segunda verdade é que a sua jornada com Deus é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Haverá altos e baixos, vitórias e derrotas temporárias. Mas o importante é nunca desistir de seguir em frente, mesmo quando o caminho parecer impossível. A terceira verdade é que você não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo foi enviado para ser o seu consolador, o seu guia, o seu professor e o seu capacitador para fazer tudo aquilo que Deus chamou você para fazer.
E a quarta verdade, talvez a mais importante de todas, é que Deus está muito mais interessado no processo de transformação do seu caráter do que nos seus sucessos externos, porque Ele sabe que quando você se torna a pessoa certa, as coisas certas virão naturalmente como consequência. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua. E o Senhor está esperando a sua resposta.